Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o auxílio dos amigos e benfeitores espirituais, estes companheiros, Senhor, que do plano espiritual têm se empenhado em promover as nossas possibilidades de entendimento de acordo com o nosso empenho, com a nossa dedicação, com o nosso esforço, garantindo-nos, Senhor, uma nova possibilidade de entender o Evangelho de Jesus dentro das nossas condições pessoais. Nós nos reunimos, Senhor, em rogativas para que o nosso estudo traga-nos o êxito esperado, promovendo em nossa intimidade, Senhor, aquelas transformações indispensáveis à nossa linha de progressão. Te rogamos, Senhor, pelo ambiente que nos acolhe, por todos aqueles que de alguma forma colaboram para que este momento se realize. Que as nossas energias possam alcançá-los onde quer que se encontrem, no plano físico ou no plano espiritual. Que ao nos aproximarmos, mestre amigo, do momento de interromper o nosso estudo, a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao estudo do livro Religião dos Espíritos, a lição de número 57, é isso mesmo, Carlos? Isso. Tem o título Fenômeno Mediúnico. Essa lição veio em uma reunião pública do dia 21/8/1959 e ela vai tratar da questão número 525 do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos iniciar a nossa tarefa pela questão 525 do Livro dos Espíritos. Livro 2, capítulo 9. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Pergunta 525. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? A resposta: seguramente, visto que te aconselham. Kardec reformula. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? A resposta: sim, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Logo em seguida, Kardec faz um comentário. Ele diz assim: imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar, eles chamarão sua atenção sobre tal ponto,
se isso deve causar o resultado que querem obter. De tal sorte que o homem, não querendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então, é a partir daqui que nós vamos fazer a leitura da mensagem do livro Religião dos Espíritos. Então, Emmanuel fala o seguinte: o fenômeno mediúnico é de todos os tempos e ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações. E para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médiuns modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. Administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. A comunidade ninivita consulta adivinhos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas, com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciam-se mescladas de sombra e luz. No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico por toda parte é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará, mais tarde, a mensageira ideal da ressurreição. Socorre generoso os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazavam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduz-lo pouco a pouco à exaltação apostólica. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam,
aciona-lhe os mecanismos da clarevidência e o mártir percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito na senda de Damasco para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje, na terra, da doutrina espírita, a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência no palanque das teorias ou no banquete das convicções. E sim, que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. É claro que a gente vê uma mensagem dessa, uma lição dessa, acredito eu que um seminário de uns 6 meses a gente conseguiria pegar alguns pontos com mais delicadeza, com um pouco mais de profundidade. Porém, a nossa proposta é fazer uma passagem para a gente entender a dinâmica da doutrina espírita no momento em que estamos. Então, lembrando sempre que aqui já é um processo de aprendizado espírita mediúnico, né? Ali já é um desenho mediúnico. Então eu vou falando e vocês vão pegando as mensagens. Ali é a Terra, o nosso planeta, tá bom? Mesmo que vocês não entendam, aqui é a Terra. Então, vocês vão imaginando aí num processo mediúnico. O que nós fizemos ao longo da nossa trajetória? Nós vamos então fazendo o quê? Subdivisões. Ó, tá ficando cada vez mais mediúnico, tá vendo que vocês vão? Não, não é fraquinho não, é mediúnico mesmo. É pessoal criar, conseguir, captar a mensagem. Então, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos fazendo, a partir do princípio, divisões. Para que fazer divisão? Para melhorar, para facilitar a nossa forma de expor, a nossa forma de aprendizado. Então, a gente vai entendendo que, se a gente fosse estudar a Terra como um todo, a gente ia estar meio perdido. Então, a gente divide a Terra. E nós, os religiosos de plantão, dividimos a Terra em 2 partes. Para ficar fácil para a gente explicar. Uma parte a gente chamou de céu, que também tinha uma outra subparte, que chamava-se inferno. A outra parte a gente chamava de terra, aonde nós estávamos vivendo, povoando. Então, na mudança, você tinha 2 caminhos. Ou você ia para o céu, ou você ia para o inferno. Então, mas por que isso? Porque a nossa capacidade de percepção era primitiva, a gente não tinha capacidade de ter as deduções que nós temos hoje. Então, nós vamos caminhando e aí a nossa consciência, a nossa capacidade de entender, de perceber, ela vai se dilatando, ela vai se ampliando. Então, nós vamos caminhando do infantil, não é assim? Para o adulto. E assim nós vamos chegar à senectude. Essa evolução ela tem que acompanhar um cronograma. Qual que é esse cronograma? O cronograma divino. Então não tem como você pular a fase. Então você faz uma linha de desenvolvimento. E aí a gente poderia considerar isso aqui como anos. Não tem como você
sair da idade uterina e alcançar os 10 anos sem percorrer esse espaço. Não existe essa possibilidade. Porém, a gente vai perceber que além desse tempo, nós temos uma outra linha, que nós poderíamos chamar de uma linha evolucional. E aonde está essa linha? Aqui. E aí a gente vai entendendo o quê? A linha de tempo você não consegue mudar. Porém, a linha evolucional você consegue. Por isso nós nos encontramos aqui. Então, quando a gente fala em fenômeno mediúnico, 1857, o que a gente tem que entender? 1857 surge para nós uma outra possibilidade de entendimento. Por quê? Porque surge o quê? A doutrina espírita. Bom, como é que surge a doutrina espírita? Por um fenômeno. Que fenômeno é esse? Então, primeiro nós vamos saber o que é um fenômeno. Então, eu fui lá no dicionário para ficar mais fácil, para a gente não ter muito o que discutir. O dicionário.com.br, fenômeno, acontecimento passível de observação, manifestação, sinal, sintoma, fenômeno da natureza. Tudo o que está sujeito à ação dos nossos sentidos ou que nos impressiona de um modo qualquer, física e moralmente. Então ele está descrevendo, ele está definindo, porque senão nós vamos falar de fenômeno mediúnico sem saber o que é um fenômeno. E aí a gente vai lembrar do Ronaldo Fenômeno. O que era aquilo? Era um destaque, era um cara que se destacava no que fazia. Ele era muito bom em algo e aí vamos chamar ele de fenômeno. Então, a definição que nós temos, tudo que a gente pode perceber com os nossos sentidos. Bom, até aqui nós tínhamos a possibilidade de percepção sem saber o que era. Então nós criávamos condições para entender. Aí os magos, as sibilas, os holofotes, não é assim? Então, por quê? Eram pessoas que tinham características especiais de acordo com a nossa observação. Então nós temos que dar para essas pessoas condições especiais. E assim éramos tratados. Essas pessoas, se estivessem conosco hoje, seriam os nossos médiuns. E aí o que vem a ser médium? Por quê? Se estamos falando de fenômeno mediúnico, então o fenômeno é tudo aquilo que a gente pode perceber com os nossos sentidos. Quais sentidos? O tato, o olfato, a visão, a audição e... o que mais? O paladar. Quando você come algo bom, nossa, né? Que coisa maravilhosa, é um fenômeno na cozinha esse cara. Por quê? Porque ele conseguiu impressionar um sentido seu. Se você come algo que é trivial, você nem percebe o fenômeno. Porém, a sua caminhada vai fazendo com que você, de alguma forma, saia do zero para essa possibilidade aqui. Tudo bem? Então, no início, a nossa caminhada ela vai próxima, bem próxima. Quem fez a caminhada reta? Só um. Então nós sabemos muito bem. Ele fez direto, reto. Por quê? Porque ele já tinha condições de modular. Ele foi o criador. Quem cria tem o conhecimento daquilo que criou, porque senão fica complicado. Então quem cria tem o conhecimento. Então ele conhecia todas as regras, todas as leis que gerenciavam esse planeta. Então ele conhecia. Então, a gente vai percebendo que na medida da nossa caminhada,
As suas oportunidades, elas vão se destacando. No início, eu tenho que tutelar você o tempo todo, você não tem nem escolha. Quem tem que determinar o momento de você tomar banho sou eu é que dou a ordem. Falo, filho, está na hora de você tomar banho. Ah, agora não. Então, dependendo do seu estado de humor, você fala, ah, tudo bem. Né? Dependendo do seu estado de humor, você vai falar, não, é agora, porque eu estou determinando. Então, não é só o seu filho que está preso nos 10, você também está na determinação que não tem possibilidade nem de discussão. Então, você manda e o outro tem que obedecer de maneira direta. Ele não pode nem pensar, porque a sua ordem é que estabelece o clima, o momento. Então, vamos almoçar. Então, nós tínhamos uma tradição. Qual era a nossa tradição? Nós vamos almoçar na família. Então, na hora do almoço, todos sentam-se à mesa. Isso é lindo, maravilhoso. Por quê? Porque é um conceito que nós aprendemos de educação, um momento de reunir a família, só para almoçar. Então, aquele era um momento especial, era um fenômeno. Hoje isso é possível todos os dias? Vocês não precisam me responder, tá? Eu sei, porque eu estou nessa geração. Então, nós temos que tomar cuidado para que a luz que há em nós não sejam trevas, porque senão você está vivendo em um conceito bem diferente. Por quê? Em todos os momentos da nossa trajetória, terão pessoas que estão iniciando, terão pessoas que estão no momento 10, no momento 20, no momento 30, no momento 40, no momento 50. Em todos os momentos. No momento 0, assim, aqui no momento 0, aqui no momento 10, aqui no momento 0, aqui no momento 10. Então, assim. Então, você está nesse momento. Mas você tem que lembrar que com você existem pessoas que estão no momento 0. Mas, Augusto, que momento 0 é esse? O princípio? Não. A retomada, o retorno. Porque nós não podemos considerar que do princípio, aí nós teríamos que continuar essa linha, porque nós não temos como saber quando foi o nosso princípio, em função dos reinos. Mas eu posso, com certeza, falar com vocês que ninguém que está aqui nesse ambiente, e muitas vezes até nos vendo, tem menos que 100, 200, 300 reencarnações. Apesar da minha sogra assegurar que é a primeira dela. Não sei de onde ela tirou essa informação, mas ela garante que essa é a primeira. Então, vai ver que você também está nessa ideia, é a minha primeira. Então, você já está juntinho com a minha sogra. É a sua primeira oportunidade. Mas, poxa, para você saber tudo que você sabe, tem que ter um tempo. Não pode ser assim, milagre. Né? Ah, hoje o meu filho tem 7 anos e ele domina a informação tecnológica. Ele lá em casa é que resolve os problemas da internet, do computador. Ué, mas eu não sei nada, eu estou com 59, não sei nada, e esse cara com 7 sabe tudo? Que Deus é esse? Que põe um cara na minha frente sem ter passado por tudo que eu passei. Então tem que ter alguma coisa para me explicar. Então não, esse cara já estava lá em cima, desenvolvendo as potencialidades dele. Quando vem a facilidade dele em pegar essas coisas da informática, é muito mais fácil do que a minha. Em compensação, eu sei que no momento da refeição eu devo sentar à mesa com a minha família. Ele não. Ele acredita que ele pode continuar no computador dele lá, põe o prato dele em cima da mesa e continua comendo. Mas para mim isso é um pecado mortal, porque eu estou preso nos fenômenos lá de trás, que deram para mim as condições morais que eu tenho como valor hoje. Então isso é o resultado. Então muitas vezes nós não estamos entendendo o fenômeno mediúnico porque nós ficamos presos na fenomenologia, nós ficamos presos, sabe, na encenação. Quando Jesus nos apresenta o histórico, a história do Evangelho, ele conta para a gente casos fictícios. E a gente fica assim, nossa! Por exemplo, em um determinado momento, tinha um condutor de porcos, um punhado de porco. Aí a gente fica pensando, como é que é isso, não é assim?
E aí eles se encontram lá com uma pessoa que estava endemoniada. E aí Jesus se apresenta. E aí, quando eles percebem essa presença, não é assim? Eles começam num debate e eles querem fugir da situação. Engraçado, eu até fico imaginando as nossas situações atuais. Quando você quer sair de uma situação que você não consegue entender, solucionar ou aceitar a condição natural. Você quer, de alguma forma, fugir da situação, acreditando que o afastamento vai resolver. Então, eles fogem. E aí fala assim, Senhor, eu posso pular nessa manada de porcos? Pode, né? Todos os espíritos se precipitam nos porcos e os porcos se precipitam no mar. A gente pensa, meu Deus do céu, aonde ia tantos porcos? Aí a gente pensa, judeu não come carne de porco. Esse cara devia estar meio fora, deslocado do tempo. Então, a gente ficou preso aonde? No fenômeno. Aí a gente fica tentando contar os porcos, né? O precipício, onde é que estava instalado isso, como é que esse cara conseguiu reunir tantos porcos àquela época, qual era a finalidade dele. Então, a gente fica entendendo que, e o prejuízo que o dono dos porcos não levou, tendo, né, uma manifestação dessa e acabando com o seu patrimônio. Então, a gente ficou preso nisso. É natural? É. Porque para nos impressionar, tinha que ser algo fantasioso, né? Para despertar a nossa capacidade de viagem. Então você viajava, né? E o semeador saiu a semear. Até hoje nós estamos querendo entender qual foi a semente que aquele cara estava semeando. Em determinado momento do caminho, a semente caiu na pedra. E aí não frutificou. Mas nem sempre a gente conseguiu perceber que o fato da semeadura é um fato que a gente tem que entender que todos os atos da nossa vida é uma semeadura. Tem sementes que não prosperarão, que não germinarão. Tem outras que germinarão. Dependendo do que você está plantando, quando você for semear, você não vai gostar muito daquilo que você está colhendo. Porque você não se preparou para a colheita. Você simplesmente saiu a semear, sem entender que, em algum momento, tudo que você semeia, você vai colher. Então, a proposta do ensinamento é nos dar condições de trazer o evangelho para a prática diária. Então, mas o que Jesus queria falar comigo com relação às sementes? Então, ele criou um fenômeno para a gente marcar. Então, ele marca você. Com quem? Com a história. Então, a gente ficou preso no semeador, né? A gente ficou preso na semente, a gente ficou preso no caminho, mas a gente não entendeu que a mensagem era: toma cuidado com as suas ações, porque você vai colher tudo que você plantar. Era só o básico. Mas se ele tivesse falado isso lá atrás, a gente não teria entendido. Então, essa proposta, quando 1857 surge a doutrina espírita, nós temos que entender que isso aqui é um marco. É um marco. Que marco é esse? Bom, nós podemos pensar que é um marco da nossa maturidade. Por quê? Porque nós já teríamos condições de entender o fenômeno de uma outra perspectiva. E aí começa como? Com as mesas girantes. Primeiro chama a atenção dos nossos sentidos exteriores. Faz batuque na mesa, a mesa levanta, cai no chão, e aí a gente começa, nossa, né, vamos lá ver. O que está acontecendo? Estava chamando a nossa atenção. Para quê? Para que, em decorrência disso, nós pudéssemos desenvolver a nossa capacidade de entender que, se existe a possibilidade de uma mesa entrar em comunicação conosco, uma mesa material, é porque existe uma inteligência atrás daquela mesa. E foi isso que Kardec fez. Ele começou a estudar o fenômeno para tirar deduções claras, inteligíveis, e colocasse ao nosso alcance para que a gente conseguisse hoje entender que foi necessário aqueles fenômenos para nos trazer até o momento de hoje. Então, a doutrina espírita não inventa o espírito,
não inventa o fenômeno, porque isso é da vida. E se a gente volta aqui o princípio, lá de trás, os homens das cavernas, nesse momento aqui já existe o fenômeno, porém sem identificação. Por quê? Era muito milagre. A gente não conseguia explicar, então o que a gente faz? Vamos dar nome isso a algo, né, divino. Então isso é obra de Deus. Então aí fica fácil, porque você não vai me questionar. Eu falo, mas isso é coisa de Deus, isso é mistério de Deus. Eu entendi a vida como sendo um mistério de Deus quando eu fui ver o parto da minha filha. Você imaginar algo tão hoje comum, parto, e você vê uma criatura viva saindo de dentro de uma barriga de uma outra criatura viva. Aí eu consegui entender o milagre da vida. Isso só pode ser de Deus, porque não tem condição um trem desse. E a pessoa sai viva. Eu penso, meu Deus do céu. Então, por quê? Você foge do básico. E para mim te impressionar tem que ser algo mirabolante. Aí eu tenho que contar uma história aqui, eu tenho que montar uma equação. Então, a proposta de Jesus não, é que você consiga visualizar nas pequenas coisas que você faz durante o seu dia a manifestação de Deus na sua vida. Por exemplo, para que você estivesse aqui hoje, inúmeras manifestações de Deus na sua vida tiveram que acontecer. Só que nós estamos num processo automático, é um automatismo. E aí, na doutrina espírita, nós estudamos os automatismos também. Alguns são positivos, saudáveis. Por exemplo, você está aqui sem fazer força nenhuma para respirar. Você está aqui sem fazer força nenhuma para me enxergar. Porque o fato de você estar me vendo aqui não é uma coisa tão simples assim, não. Porque o nosso cérebro recebe a mensagem de uma maneira totalmente diferente do que a gente consegue perceber. Para a gente respirar, existem inúmeros processos para que você consiga manter a sua vida. E muitas vezes, alguns problemas que nós adquirimos é por não sabermos respirar. Porque você acha que é tudo, o mundo, né, já nasce sabendo e você não se preocupa com isso. E você sempre respirou da maneira errada. Então, a gente vai andando, vai caminhando, para que a gente entenda o fenômeno. Então, o fenômeno é qualquer coisa que você possa perceber. Bom, a partir do mediúnico, aí começa um pouquinho a mudar. Por quê? Se a partir deste momento você adquiriu 5 sentidos de maneira automática, você só aprendeu a visualizar alguém pela experiência. Você só aprendeu a articular palavras pela experiência. Você só aprendeu a ouvir a minha voz pela experiência. Então, repete, 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 adquire a capacidade. E aí você pode assumir a responsabilidade por aquilo que você tem. Por isso o Evangelho marca, para aquele que eu mais der, mais eu cobro. Então, quanto mais saber eu te dou, mais eu posso cobrar a sua atitude. Aí a gente pensa assim, nossa, mas Deus é cruel porque Ele me dá, depois me toma. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é entender. Eu dou a você a capacidade de entendimento. Eu posso cobrar de você uma postura diferente. Então, aquela pessoa que não tem capacidade de entender, eu não posso cobrar. Como é que eu vou cobrar do meu filho uma postura que tem que ser minha? Não tem como. Então, a gente vai percebendo. Então, nessa caminhada aqui, os 5 sentidos. A partir deste momento, a gente começa a estudar uma possibilidade diferente, uma possibilidade de percepção diferente. Que percepção é essa? Bom, se a princípio nós dividimos o nosso planeta em 2 mundos, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, a partir de agora eu vou definir que não existe mais essa separação. Nunca existiu. Mas como nós não tínhamos condições de entender, é necessário que se divide para que fique separado. Agora nós vamos estudar os fenômenos da Terra, os terráqueos. Agora nós vamos estudar os fenômenos paranormais, os que estão lá do outro lado.
esses que estão do outro lado não ferem os nossos 5 sentidos de maneira ostensiva. Por isso o nome de médium ostensivo. E o que seria isso então? Bom, se a pintura é mediúnica, o apagador também deve ser. Você não esquecer a terra que você está nela, ó, tá vendo? Aí. De novo o gráfico, porque a regra matemática, se você estudar matemática aqui e for para o Japão, é a mesma coisa. 2 e 2 é 4. Aqui, se for no Japão, é a mesma coisa, se for na Mesopotâmia, é a mesma coisa. Então, o gráfico matemático, então, é tranquilo. Nós vamos estabelecer aqui um limite. O que eu posso chamar esse limite? Das nossas percepções. Então, eu chamo esse limite aqui de percepção. Tudo bem? Vou dar um outro nome, para ficar bem claro. Item 159 do Livro dos Médiuns. Capítulo 14 dos Médiuns. Isso aqui é clássico para nós. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Alguém tem dúvidas? Todo é muita gente? Bastante, né? Então, todo aquele que sente. Bom. Tudo bem? Mudou um pouquinho ou não mudou? Você sente alguma coisa? Augusto, eu não sinto nada. E aí? Você não é médium? Porque todo mundo está falando, ó, todo aquele que sente. Mas você não sente nada. Você está aqui, você arrepia-se. Na hora que a gente vai fazer a prece, dá uma vontade de chorar? Ah, eu não sinto nada, eu sinto aqui, sento, saio, volto, não sinto nada. Ah, então você não é médium? É assim que a coisa acontece? Então, da mesma forma que a gente graduou, a gente gradua novamente. Então, esse aqui, percepção. Esse aqui, percepção. Esse aqui, percepção. Esse aqui, percepção. Vamos ler mais um pouquinho. Num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente a todo homem. Inerente ao homem. Inerente ao homem, eu posso incluir todos? Se é ao homem, tudo bem? Não é gênero, tá? É espécie. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, isso aqui não é privilégio, não. Tá legal? Isso aqui é porque você já entrou em um quadro de percepção. Nós podemos falar que desde o primitivismo já existe essa capacidade. Porém, a nossa capacidade estava restrita. Ou desconhecida. Você não sabia de nada, você sentia, como é que você vai? Hoje, você sente um mal súbito. Você está aqui, você começa a ter um processo de taquicardia. Seu coração começa a acelerar. E aí você não consegue nem respirar direito. Bom, eu posso falar para você, ó, vai lá para fora, né, chama o SAMU e aguarda, porque eu não conheço o seu histórico. Vai que você toma um remédio controlado e não tomou hoje, e aí está começando a ter alguma precipitação aí. Então eu falo para você assim, ó, vai lá para fora, respira o ar, e aí nós vamos chamar, né, a enfermeira. A enfermeira vem lá e vai medir, muitas vezes, a sua pressão, vai olhar para ver como é que você está, se está tudo em ordem. Mas eu posso falar assim, olha, relaxa, continua respirando de maneira, né, normal, que isso vai passar. Um é orgânico e o outro?
é espiritual. Se você não tem condição de entender, de perceber, de identificar, você tem que tomar cuidado com um e com o outro. Quando nós espíritas passamos a estudar o fenômeno, é porque nós queremos entender a manifestação na nossa vida. Não é para ficar preso a fenômeno. Então, reunião mediúnica hoje tem características bem exclusivas. Mas como assim, Augusto? A nossa possibilidade de nos comunicar com o plano extrafísico, com o plano espiritual, é uma oportunidade de aprendizado para nós. Porém, todavia, contudo, em toda e qualquer movimentação, em todo e qualquer ambiente onde nós nos reunamos, vai acontecer ali uma reunião mediúnica. Aqui, por exemplo, é uma reunião mediúnica. Porém, as nossas capacidades, as nossas possibilidades, elas vão enquadrar por aqui. Eu não sinto nada. Eu também não sinto nada. A minha mediunidade é de inspiração, é de intuição. Eu sinto isso? Eu sei que o pensamento é meu, que o pensamento é do Espírito? Não sei, porque se eu souber, eu perco a minha capacidade de decisão, eu perco meu livre-arbítrio. O amigo espiritual não pode me tirar. Então, muitas vezes, eu posso falar um absurdo aqui. Ah, Augusto, mas seu amigo espiritual está te influenciando mal. Não, ele me deu a informação, eu trabalhei mal, interpretei de acordo com o meu interesse e soltei a informação, totalmente equivocada. Então a gente percebe que nesse caminhar dos tempos, tem um montão de gente que deixou de ser espírita, tomou raiva de espiritismo em função de acontecimentos fenomênicos. Ele pegou algo que é da pessoa, da persona, do médium, do dirigente, e levou como sendo algo, uma causa do espiritismo, não tem nada a ver. Então, alguém te fez mal dentro da casa espírita, o problema não é da casa espírita, não, o problema é daquela pessoa que não está educado, que não está, alinhado com o que ele sabe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso a gente tem milhares de casas espíritas. Se uma não te acolhe, você procura outra, uma vai te acolher. Então, a gente vai entendendo que quando a gente fala em fenômeno mediúnico, a gente tem que entender que essa capacidade de planos, aqui o plano espiritual, influencia o tempo inteiro. Nós não sabíamos disso. E aí a gente ficava procurando explicação, associação. Aí você encontra uma pessoa que tem muito tempo que você não vê. Assim, fala, nossa, que coincidência, rapaz. Você não sabe o trabalho que você deu para o plano espiritual para promover esse encontro. O Éder, ele costuma perguntar no início, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Eu não sei se é felizmente ou se é infelizmente, porque você me pegou. Você poderia ter pegado o Emerson, o Éder, porque seria uma conotação totalmente diferente. E às vezes eu vou conversar com o Cássio na edição, eu sigo os estudos, eu vejo o estudo do Éder, eu vejo o estudo do Emerson, eu vejo o estudo da Patrícia, eu vejo o estudo de Delano, cada um com uma característica diferente, falando do mesmo tema. Então, a gente vai entender, aí você pensa assim, nossa, você está falando para mim. Há alguns anos atrás, eu estava sentado e eu me interessei em falar. E aí eu perguntei para o expositor, falei, cara, como é que eu faço para falar? Ele falou assim, olha, primeiro processo você tem que tomar cuidado, porque quem fala tem que ser o primeiro atingido pelo que está falando. Porque a boca dele está próximo do ouvido. É como se eu estivesse cochichando para mim. Olha, entenda isso que você está falando, mas não basta entender. Você vai ter que se empenhar para executar o que você está falando. Então, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, viu? E aí a gente vai entendendo essas possibilidades. Por quê? Ah, Augusto, eu não sou espírita, eu não estou nem aí para os espíritos, não faz diferença nenhuma para o plano espiritual. O plano espiritual sempre existiu. E aí a gente vai estudando e eles falam conosco assim, olha, o plano espiritual existiria sem o plano físico. Não existe a obrigação. E aí, quando nós conseguimos alguma atividade dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja católica, a gente acredita que somos nós os salvadores da pátria, que é a nossa ação na tarefa que faz a diferença na tarefa. Poxa, é um sentimento infantil. A tarefa faz muito mais por nós do que nós pela tarefa. Ah, eu sou dirigente espírita. Cara, põe na sua cabeça que isso é um compromisso muito grave que você está assumindo.
Eu sou dirigente de uma reunião mediúnica. Põe na sua cabeça que isso é muito grave. Você está lidando com dois planos, com vida humana e vida espiritual, ou seja, vida eterna. Cuidado com os esclarecimentos, com o direcionamento que você dá para a sua tarefa, porque você pode se comprometer. Então não é tão simples assim, por isso que é difícil manter-se, porque a cobrança em você começa a fazer efeito. Ninguém de fora precisa cobrar de você quando você assume ser espírita. Assumir ser espírita é um negócio mais complexo, tá bom? É transformação individual. Enquanto você acha o espiritismo algo bom para você ir, para descontrair, você ainda não chegou naquela transformação desejada. A hora que te acertarem, você não sai mais da rota. Você não sai. Eu não tenho que proibir absolutamente nada na sua vida. Você vai criando os seus limites, porque é esta possibilidade para que a gente consiga aumentar as nossas percepções mediúnicas. Só com o equilíbrio moral. Não existe mágica. Então, você vai se aperfeiçoando moral e os campos vão abrindo para que você entenda os fenômenos. Por enquanto, hoje nós ainda encontramos nos nossos parceiros, na nossa esposa, no nosso marido, uma dificuldade para viver. No seu filho, um problema na sua vida. Quando você entender que o seu marido, a sua esposa, o seu filho é uma oportunidade para o seu crescimento, a coisa vai mudar. Porque a sua esposa não vai mais fazer raiva em você. Você vai entender, é um processo. Não vou falar que é mediúnico, porque senão vai ser sacanagem, nós vamos ter que levar as esposas tudo para desobsessão. Porque os maridos nem deveriam ter saído de lá. Mas nós somos mais espertos, a gente corre, assim. Então, não é um processo mediúnico, é um processo de entendimento, porque eles vão nos influenciar. E aí você começa a dirigir uma reunião mediúnica. Poxa, você assume uma responsabilidade que você não condiz com ela. Por quê? Porque o seu comportamento é desvirtuado. Você vai sofrer influência dentro da sua casa, com os seus queridos, diretamente. Por quê? Se eles não têm condição de acertar em você, eles acertam no que você ama. E aí vira, minha mãe falava, um trem de par dentro de casa, eu nem sei o que é isso, mas vira um trem vacalhado dentro da sua casa. Por quê? Porque todas as vezes que você for sair, seu marido vai falar assim, mas você vai para lá de novo? Ou então a sua esposa vai falar, mas de novo? Daqui uns dias você vai morar dentro do centro espírita. E isso vai te espezinhando. Por quê? Porque não é possível, né? Eu estou bem melhor assim, mas isso não quer dizer nada. É você, não é você, é o todo. Então, o fenômeno mediúnico é algo que nós identificamos. Então, você tem que identificar. Se você não identifica, é complicado. Você tem que identificar com muita clareza e tranquilidade, sem mística, sem maravilhas, sem criação faraônica, porque senão tudo vira espiritual. Você não tem responsabilidade com as suas obrigações, atrasa o tempo todo com as suas obrigações, perde oportunidades e vai falar que é obsessão. Não, isso é falta de caráter mesmo. Tem nada a ver com obsessão. Os espíritos do plano espiritual lá, os desencarnados, nem precisam se empenhar com você. Você mesmo já arrebenta com a sua vida. Você não tem compromisso, você não tem responsabilidade. Você assume compromisso que você sabe que você não vai dar conta de cumprir. Aí você fala, não, isso é obsessão. Ele sempre foi obsidiado. Não, isso é comportamento, amigo. Então, a doutrina espírita vai nos propor uma capacidade de entender, de percepção. Então, você vai abrindo os seus 5 sentidos. Aí a gente fica querendo criar um outro sentido, né, um mediúnico. Agora, eu sou médium, eu tenho o 6º sentido. Aí você vai virar filme, né? Por quê? Trata bem os seus 5 sentidos. Porque essa é a proposta. Para que o seu olho consiga visualizar as coisas boas que a vida está te oferecendo. Para que os seus ouvidos possam escutar as melodias que a vida te apresenta. Para que as suas capacidades de percepção sintam as pessoas, porque hoje nós temos carência de sentimento. Por isso esse monte de gente na rua. E quando ele se aproxima de você, se bobear, você fecha a janela do seu carro e olha para o outro lado e finge que nem existe. Assim.
Você está visualizando alguém que está no mesmo plano que você e você finge que a pessoa de lá não existe. Se você faz isso com um encarnado, o que nós não vamos fazer com o desencarnado? Por que nós temos tanta facilidade em lidar com o plano espiritual numa reunião de desobsessão e tanta dificuldade em lidar com o encarnado no dia a dia? Só porque eu visualizo ele, no plano espiritual eu imagino, e no plano físico eu visualizo. Eu sinto o cheiro dele, que tem 3 meses que não toma banho, 6 meses. Eu visualizo ele. Isso cria em mim uma dificuldade de convivência. Então, é muito mais fácil eu lidar com os amigos do plano espiritual. Porque um médium visualiza e fala para mim, Augusto, né? Ele está sofrendo, ele não toma banho, e eu não sinto nada. Então, eu aconselho, né? Olha, meu irmão, nós vamos tratar de você aqui, né? E o nosso processo é outro. O nosso processo é de vida de ser humano. É você lidar com as indigências do ser humano. É lidar com ele como sendo uma pessoa e não uma coisa. Então nós não podemos, sabe, continuar nessa divisão. Então o fenômeno mediúnico ele tem que ser visualizado por nós nas manifestações físicas de um ser humano para um outro ser humano. Porque, na verdade, nunca existiu essa divisão. O plano físico e o plano espiritual é uno. Os habitantes do planeta Terra estão no plano espiritual e no plano físico, no plano terrestre. E aonde é que começa um e aonde é que começa o outro? Não existe essa divisão. Então está tudo misturado, junto e misturado. Se as nossas possibilidades mediúnicas nos dessem a oportunidade, nós poderíamos ver milhares de amigos do plano espiritual conosco nesse momento. Milhares. Com você aí do lado, né? Em cima, do lado, porque as paredes, elas não têm dimensão para o plano espiritual. Então a gente entender. Mas por que isso, Augusto? No plano espiritual não tem? Não, tem sim. Porém, o que determina a sua ação no plano espiritual é a sua condição de consciência, a sua condição moral. Muitas vezes você passa para o plano espiritual de uma maneira muito triste. Você está revoltado com alguma coisa que te aconteceu. Você não entendeu a dinâmica. Por exemplo, uma separação dramática. Eu gosto particularmente, dos exemplos familiares, porque é o que eu vivo. Então, é assim que eu vivo, é assim que eu trago os meus exemplos. Então, nós temos que entender que a família hoje, apesar de ter inúmeras categorias, e nós temos que entender que todas elas são válidas, eu tenho que sair do meu passado que me bloqueia, né, que me limita, que existia uma família tradicional. Essa família tradicional, ela foi muito válida e boa por algum tempo, mas nós estamos caminhando e abrindo as nossas percepções, nós temos que entender que hoje, para as leis que regem o nosso convívio, existem outras formatações familiares. E quando você não aceita, o problema não é do mundo, não, o problema é seu, porque a lei já aceita. E aí, quando Jesus se apresenta, ele fala assim, eu vim para cumprir, e você não está querendo cumprir, está escrito. Aí você pode falar assim, Augusto, mas eu não sei, isso aí não é problema da lei, é problema seu. Então a lei, a nossa lei, já aceita. Por exemplo, antigamente não existia relacionamento ou, como é que eu posso falar, condição de você provar um relacionamento extraconjugal. O que a sociedade aceitava era o casamento tradicional no registro civil. Hoje em dia, não. Tá? Hoje em dia, se você vive com alguém, você tem um relacionamento ali que você consegue provar de maneira tranquila. Então, a nossa lei aceita isso. Por que nós não aceitamos? Então, é uma dificuldade íntima. A lei andou e nós ficamos parados lá atrás. Então, hoje nós estamos falando de relações que extrapolam a nossa capacidade de entendimento. As relações homoafetivas. E aí, meu Deus do céu, qual que é o problema? Seu, com a vida do outro. Então o fenômeno acontece para chamar a sua atenção. Cara, isso aí existe desde que o mundo é mundo. Isso não é de agora.
Porque tem um montão de gente falando assim, mas agora está insuportável. Não é agora não, porque você já viveu isso em algum momento, você não tinha consciência, ou você não deixava as pessoas se expressarem como elas gostariam, em função do nosso comportamento doentio, limitando o comportamento do outro através do meu. Mas peraí, quem é você na ordem do dia? Para determinar comportamento alheio? Toma para você aquilo que você entende como verdade e viva isso. E sinta-se feliz em viver aquilo que você acredita. Agora, não imponha ao outro. Augusto, mas é meu filho. Aí a coisa fica mais complicada. Augusto, mas é minha filha. Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Porque você acredita que, sendo seu filho, você tem o direito de intervir. Porque você acredita que, sendo a sua filha, você tem o direito de intervir. Toma cuidado com isso. Porque a vida que você recebeu, a sua filha também recebeu, o seu filho também recebeu. Cada um cumpre a sua parte. Então, antes de ser seu filho, antes de ser sua filha, é filho de Deus. Tem os mesmos direitos que você. Aí, se você acredita que isso é um erro, isso não é problema do outro, é problema seu. Então, você tem que acordar para a realidade, porque senão você vai sofrer algo em função do seu passado. Você está vivendo de passado. Você viveu essa situação aqui, descobriu. Você não conseguiu aceitar. Então, trabalhe em você, não trabalhe no outro, não. Você está oprimindo o outro. Você está querendo que ele seja algo que ele não dá conta. Mas você pode oprimir o outro, mas o outro não pode te oprimir com a própria ação. Então, nós temos que trazer o fenômeno mediúnico, o fenômeno para a nossa vida. É aquilo que a gente consegue enxergar. Então, você está enxergando a manifestação de espíritos que estão conosco há séculos, há milênios, estão caminhando conosco. Eles falam, bom, agora a sociedade está tão liberal que agora eu já posso me expressar como eu entendo que é certo. E nós estamos sofrendo em função de comportamento alheio. Então, não entendemos ainda a mensagem, né? Amigo, você tem a sua vida para você cuidar dela, não é para cuidar da vida do outro. Quem cuida da vida do outro são as leis que regram o nosso comportamento. Senão nós não damos conta de viver em sociedade. Então tem lei para regrar. Se a lei está querendo liberar, não é você que tem que proibir. Então, a gente vai entendendo a dinâmica. Augusto, mas você é liberal? Para a sua vida, totalmente. Para a minha vida, negativo. Porque eu já conheço algo do Evangelho. E Paulo fala, para a vida tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu não sei se tudo me convém, então eu tenho que me regrar. Mas aonde é que está essa regra? Na minha consciência. Agora, a minha regra pode ser para você um tormento, uma tortura. E eu não estou aqui para torturar ninguém. Então, fenômeno é aquilo que eu consigo ver. O que eu estou vendo? Eu estou vendo uma sociedade comum, normal, enquanto tem um montão de gente que está vendo uma sociedade doente, adoentada. Tem muita gente que está vendo o excesso da violência, eu estou vendo algo comum, normal. O que você está buscando na internet? O que você está buscando nas redes sociais? Isso vai falar muito do que você tem dentro. Você só vê coisa violenta, o seu mundo vai ficar muito mais violento. Você só vê tragédia, o seu mundo vai ser uma tragédia, porque você está atraindo isso para a sua vida. Então, é lei de atração, não temos como não viver disso. Então, quando nós falamos em fenômeno mediúnico, em 2025, tem que acender para nós aqui uma luz de alerta. Espera aí, amigão. Você está procurando, nessa altura do campeonato, mesas girantes? Espera aí. Vai ver na internet que você vai ver boi pulando em carro. E aí imagina, você está dirigindo o carro do seu marido, o boi salta lá no seu carro, e aí você chega na sua casa, o seu marido vê o carro amassado e fala assim, o que aconteceu? Você fala, um boi pulou no meu carro. Imagina um negócio desse. Como é que você vai explicar? Assim? E foi filmado. Por quê? Eu tenho como comprovar. Se não tivesse sido filmado, ninguém ia... Não. Pode contar, né? Você parou esse carro em algum lugar, na hora que você chegou estava amassado e você não sabe o que aconteceu. Então, a gente não tinha como documentar, hoje nós temos. Então, hoje tudo é filmado, inclusive o nosso estudo. Né?
E aí, por que a câmera está virada para mim? Para não dar o testemunho de vocês. Né? Porque nós temos direito de imagem, amanhã você está cobrando. Eu não cobro nada, eu estou aqui. Assim? Então, muitas vezes nós estamos procurando o quê? Algo que nós não temos o controle. Então, quando nós falamos em mediúnico, é porque as nossas percepções estão em condições de perceber. Então, se aqui é a percepção mediúnica, eu estou falando que nesse espaço aqui existe mediunidade. Porque ele está falando que todos são médium. Todos está dentro do quadro geral. Tudo bem? Mas ele faz um adendo, ele fala assim, aquele que sente de uma forma ou de outra. Esse aqui é médium? É. Ele sente alguma coisa? Sente? Olha onde está a percepção aqui. É você. Quem aqui não sente nada, igual eu? Então você está aqui. Você está sentindo alguma coisa? Você é médium? Quem está aqui? Percepção, não é assim? Mais avantajada. Sente alguma coisa do plano espiritual? Não sente onde está a percepção. A linha está aqui, ó. Não sente. Você é médium? Não é. Porque para ser médium tem que sentir, tem que perceber. Esse que está aqui é médium? Não está esbarrando aqui? Você sente. Dependendo do que eu falo, você arrepia, porque eu acertei você. Muitas vezes nada. Tem um amigo espiritual que sentou em cima de você, ele pensou algo, você captou, aí você pensa, nossa, ele falou para mim. Por quê? O nosso entendimento é assim. Esse aqui sente? É médium? Muitas vezes está internado. Porque imagina, você viver em dois mundos paralelos, o tempo todo. Se fizer uma visita em um hospital psiquiátrico, você vai encontrar um montão de gente nessa condição aqui, ó. Ele está em surto, mas é um surto contínuo. Porque ele fala com um montão de gente, tem ações que você... Então, e aí, você vai acreditar? Nem sempre. Você vai falar que ele está inventando. Então, muitas vezes, você está sentado em uma mesa mediúnica com esse que está aqui, ó. Esse aqui visualiza, fala para você. Você duvida, intimamente, sentado na mesa mediúnica. Por quê? Você não aprendeu que você não está ali para avaliar comportamento de médium. Você está ali para dar a sua contribuição. Quando nós nos reunimos em um ambiente como esse aqui, nós não estamos aqui para avaliar comportamento de expositor. Isso é um problema dele. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, para colaborar com o ambiente que nós estamos construindo. Nem todo mundo tem essa capacidade de percepção. Se a gente colocar o nome ali fora, ó, domingo é o Éder, domingo é o Augusto, domingo é o Emerson, vocês vão começar a fazer escolhas. Isso não é problema nosso, mas nós sabendo disso, nós evitamos. Então você vem e é pego de surpresa. Você vem achando que é o Éder, está o Augusto. Você vem achando que é o Augusto, está o Emerson. Por quê? Nossa, e agora? Você não vai embora de vergonha. Aí você continua. E muitas vezes é uma mensagem que você pode aproveitar de alguma forma. Então nós temos que entender que os fenômenos mediúnicos fazem parte da nossa vida. Porque o mundo espírita e o mundo físico, eles se encontram, eles estão interligados. Então, é uma influência o tempo inteiro. E se você não acredita? Não tem problema nenhum para mim. Porque mesmo sem acreditar, você vai sofrer a influência. Quanto mais você estuda, melhor você vai entender o fenômeno. Então, não queira explicar algo que você ainda não entenda. Quando você entender, você explica. Enquanto você não consegue entender, você não tem como explicar. Então, tem algumas coisas que a gente vivencia que a gente não consegue nem explicar. Você passa por um momento, um acidente. Tinha tudo para você desencarnar, você não desencarnou. Você está querendo nem explicar. Você não tem que explicar, você tem que entender. Foi uma oportunidade, uma proposta para você dar continuidade à sua vida. Em outros acidentes, não tinha nada, a pessoa desencarna.
Fala, nossa senhora, né? Mas por que ele? Você está querendo explicar. Isso não é da nossa competência a explicação. Nós temos que entender e, quando possível, aceitar. Porque nem sempre a gente entende e aceita. A gente entende e fica remoendo. E ainda cria uma dificuldade, né? Ah, não é possível. É possível. Tudo é possível àquele que crê. Por isso, nós vamos ficando por aqui. Os agradecimentos, muito obrigado pela sua presença, em particular a sua presença, que é a primeira vez. Espero que vocês retornem. Torço para que tudo dê certo. É claro que nós temos que entender que existe um planejamento divino com a sua vida, e o planejamento de Deus é diferente do nosso. Então, tudo vai dar certo. Tudo que você quiser é possível você conseguir. Lembre-se, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Então, essa é a proposta do Evangelho. Busque, encontre. Saiba o que você está procurando, que você vai encontrar. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo aos amigos e benfeitores espirituais que estão conosco, o benefício do reencontro, do encontro e do momento. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, nós queremos te agradecer. Te agradecemos, Senhor, pelo ambiente que nos acolhe, por termos a oportunidade, Senhor, de juntos, nós do plano físico e os nossos queridos do plano espiritual, compartilharmos, Senhor, estes momentos que nos fornecem energias revigorantes para que tenhamos condições de dar continuidade aos nossos afazeres, aos nossos desafios, às nossas obrigações. Senhor, que tenhamos a clareza em nossas ações, buscando te servir em todos os atos de nossas vidas. Que possamos reconhecer, mestre amigo, as oportunidades inadiáveis que a vida nos tem apresentado para o nosso crescimento. Que saibamos, Senhor, reconhecer no outro os instrumentos de Tua misericórdia em nossas vidas. E que assim, mestre amigo, reconhecidos da oportunidade que temos recebido, que possamos ser melhores a cada dia. Senhor, dai-nos a coragem de dar o nosso testemunho de fé, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.